Olá, vamos a mais uma aula de história hoje, dando continuidade no capítulo 3, que fala sobre o nomadismo, né? Capítulo esse que nós iniciamos na aula passada e que hoje nós vamos dar sequência conforme o nosso roteiro. Então, lá no nosso roteiro, ele vem explicando, né, que ainda vai seguir como objetivo, só um pouquinho aqui, deixa eu ampliar aqui para nós, ó, beleza. Então, como objetivo hoje, nessa aula aqui, nós vamos conceituar a glaciação e sua relação com o cotidiano dos seres humanos como a Era do Gelo. Vamos analisar as diferentes hipóteses sobre a migração dos seres humanos à América e vamos analisar o motivo que levaram os seres humanos a migrar, refletindo sobre o conceito de refugiados, né? Então, lá no nosso conteúdo, eu coloquei aqui para vocês que essa aula vai abranger as páginas 47 até 51, tá bom? Aqui eu estou mandando alguns links de vídeos aulas para melhor entendimento do assunto, tá bom? Sobre o impacto da glaciação, tá? Tudo bonitinho aqui para vocês, sobre como surgiu o povoamento das Américas. E aí, as atividades que serão realizadas para casa serão das páginas 48 a 51, onde vocês terão que ler os textos atenciosamente. Eu aconselho ler primeiro os textos, ver os vídeos antes de realizar a atividade. Bacana? Então vamos lá no nosso livro. Peguem o livro de vocês aí, na página que está falando sobre a Era do Gelo, que, como eu falei, é a página 47 do livro de vocês. E nessa página 47, ele vai trabalhar o nomadismo, né, começando pela a Era do Gelo. Então aqui a gente tem, o livro traz um pequeno texto falando que a ciência que estuda a história do planeta Terra é a geologia, que por meio dela, da química e da paleontologia, é possível entender o que aconteceu com o nosso planeta durante uns últimos 5 bilhões de anos, onde os cientistas descobriram, por exemplo, que a cada 50 e 100 mil anos a Terra passa por um fenômeno chamado glaciação. Então a aula de hoje, ela pede primeiro que durante esse período vocês analisem, o nosso livro pede que vocês analisem essas imagens primeiro. Olha aqui. Nós temos a representação de uma família neandertal dentro de uma caverna. Olha lá como é que eles viviam. E mais abaixo vocês vão verificar e vão achar os registros de rupestres, né? As artes rupestres são artes que nós já estudamos lá no terceiro ano e no início do quarto ano, que ele vem falar sobre as pinturas que foram produzidas, possivelmente produzidas naquela época pelas pessoas que viviam, para retratar assim a forma, né, de uma forma de um registro, como se fosse um álbum de fotografia que vocês conhecem hoje, o álbum de foto digital, para que eles pudessem deixar marcas na sua história. E até hoje essas figuras, elas ainda tratam um certo mistério, né? A gente não tem 100% dizendo exatamente se essas figuras elas acompanharam essas cenas que retratam a caça e os rituais, se realmente elas aconteceram. Mas há histórias, né, comprova que realmente foi dessa forma, tá bom? E caso alguém ainda queira se aprofundar mais nessa parte das pinturas rupestres, no Brasil há o Parque Nacional da Serra de Capivara, no estado do Piauí, onde nós temos vários exemplos abordados sobre a figura rupestre. Também estão disponíveis na internet, se vocês quiserem se aprofundar mais ainda, numa pesquisa iconográfica sobre outros países, como as cavernas de Chauvet na França, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso texto, a última glaciação, né, que aconteceu, esse período ele é uma variação climática com temperaturas baixas, durante ao qual a maior parte da superfície do planeta fica coberta de gelo. E isso ocorre por quê, professora? Porque a causa das atividades vulcânicas associadas às alterações da Terra em sua órbita em torno do Sol, como nós já estudamos lá em ciências, a movimentação das placas tectônicas e as variações na atividade solar fazem com que isso aconteça. Então, a última glaciação, segundo evidências científicas, ela ocorreu há mais ou menos 150 mil anos
E nessa época habitavam a terra humanos e animais, como os mamutes, os tigres de dentes de sabre, os bisões e uma variedade muito grande de animais que já não existem mais, conforme a gente viu no vídeo, e que evoluíram para outros animais que nós conhecemos hoje, como o ornitorrinco, como eu já expliquei. Nós já vimos vídeo-aulas na sala de aula falando sobre isso aí. Vocês lembram disso aí? Que nós vimos essas vídeos-aulas que estão falando sobre isso aí, né? Vou ampliar aqui para ficar melhor para vocês verem, né? Nós vimos na sala de aula esses vídeos falando sobre essas figuras, que elas estão compostas aí na página do livro para vocês, né? Nós também vimos registros disso aí lá no filme da Era do Gelo. Lembra que eu mostrei para vocês lá como quando a preguiça e o mamute estão unidos e a preguiça encontra vestígios de figuras rupestres da família dela e do mamute. Então é esse tipo de imagem que são as figuras rupestres, como eu falei para vocês. Dando continuidade aqui, lá na próxima página vocês vão ter que fazer a atividade que está sendo pedida, na página 48. E nesse registro de viagem, eu quero que vocês observem que todo esse conteúdo pode ser melhor compreendido por meio da comunicação e da troca de informações que nós já vemos estudando no assunto passado. Eu também quero chamar a atenção de vocês para um fato importante, que a pré-história ela foi construída com base em vestígios e evidências científicas ao longo de muitos anos. E dessa forma é provável que esses alimentos que esses seres consumiam naquela época pelas sociedades coletoras, chamadas coletoras-caçadoras, é bem provável que o cachorro tenha sido um dos primeiros animais domesticados pelo ser humano, como fala a história, tá bom? Dando continuidade, nós temos as migrações humanas, né, onde os cientistas afirmam que os grupos de Homo sapiens ocorreram há 190 mil e 160 mil anos, aonde da África os grupos seguiram para a Europa, a Ásia, a Oceania e as Américas, como a gente pode observar nessa imagem aqui, ó, do Atlas Histórico Mundial em 2007 de Barcelona, tá bom? Então, uma das hipóteses para a vinda do grupo de humanos para a América defende uma teoria que diz que eles chegaram por um caminho estreito chamado Estreito de Bering. E outra ainda afirma que eles podem ter vindo com o auxílio de pequenas embarcações pelas ilhas oceânicas. Então, muito possivelmente, as levadas migratórias, como nós chamamos, elas ocorrem em momentos diferentes, tá, da história. E vocês vão também encontrar diversas formas se vocês forem pesquisar em outros livros. E com isso, diversos grupos e variações de motivações surgiram. Então, na parte do historionauta, nós temos a história de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado na América, que tem aproximadamente 13 mil anos. Ela foi encontrada no estado de Minas Gerais, no Brasil, e segundo os historiadores e pesquisadores, Luzia é uma mulher e ela morreu por volta dos 24 anos. Assim como Lucy, o nome que foi reservado a ela, que nós vamos saber daqui a pouco por quê, Luzia também teve a Lucy, né, que vocês estudaram lá nas páginas anteriores, na aula passada. A Luzia também teve sua face reconstituída por um computador, como vocês veem aqui nessa imagem, ó. Estão vendo aí? E aí, ao contrário da morfologia da variedade humana indígena das Américas, dizem que os traços que foram encontrados nela foi traços de negros, né, chamados traços negroides. E ela se assemelha aos habitantes da Austrália. Então, essa evidência comprovada que ocorreram diferentes tipos de migração para as Américas em épocas distintas, a gente pode tentar ter uma ideia de como isso aí acontecia. Aí vocês vão fazer a pesquisa e vocês irão, eu quero que vocês entendam que a teoria da chegada dos seres humanos à América e as teorias, observando essas teorias apresentadas, elas podem ter realmente um cunho de verdade, né? E sendo todas possíveis. E ainda, o ponto de vista cronológico do continente americano, em especial da América do Sul, foi um dos últimos territórios a ser habitados por esses seres humanos. Mas existem outras teorias e outras visões diferentes sobre isso. Na página 50, vocês vão fazer a leitura sobre mas por que as populações migram, né? As migrações são fenômenos que ocorrem no passado e ainda acontecem no presente, por motivos
em busca de terras férteis, melhores condições de vida. Então, os povos migraram por questões políticas, econômicas, religiosas, étnicas, climáticas e ambientais. Podem ainda ter migrado por conflitos regionais, entre outros fatores. E grande parte das migrações ocorridas na história foi forçada, isto é, foi contra a vontade dos migrantes, como no caso dos judeus na antiguidade e de africanos durante o processo de expansão colonialista, que ocorreu entre os séculos XVI e XIX. Então, até vocês me perguntaram, tia, então isso aí é como os venezuelanos que vieram para Manaus? É uma história parecida. O que os venezuelanos vieram atrás? De melhores condições de vida. Né? E assim também naquela época acontecia. E aqui nós temos imagens de refugiados da Síria, do Afeganistão e africanos chegando à Grécia em 2016. Aqui embaixo nós temos uma outra imagem do desembarque de italianos no Porto de São Paulo, em 1909. Mais a seguir vocês têm uma imagem dos imigrantes haitianos que fazem fila em frente à sua embaixada para legalizar o seu status migratório lá no Chile. Isso aqui foi de 2018. E o dia 20, né, as populações possíveis migram no lugar onde elas vivem. Né? Não há condições adequadas para essas pessoas viverem. Porém, nem sempre migrar para outro lugar, para outro país, para outro estado, para outra cidade é garantia de que eles vão ter estabilidade, né? Que eles vão ficar bem. Muitas vezes não se conhece a língua, a cultura, nem os hábitos do outro lugar. Então, a maior parte das vezes não se tem nem dinheiro. E atualmente, quando muitas pessoas tentam fugir das suas terras, não tem nem para onde ir e ficam em campos refugiados ou tentam sobreviver embaixo da ponte, como nós temos aqui uma realidade, né, sobre isso aí. O dia 20 de junho, ele foi constituído pela Organização das Nações Unidas, chamada de ONU, como nós já vimos essa sigla, como o Dia Mundial dos Refugiados. Acredita-se que viviam no Brasil refugiados de 82 nacionalidades diferentes, principalmente vindos da Síria, do Haiti, de Angola, da Colômbia e da Palestina. Para a legislação brasileira, a criança refugiada é aquela que foi obrigada a deixar seu país e sua região por temor de perseguições, por motivos de raça, religião, racionalidade, grupo social, tá? Opiniões políticas e de seus familiares, conflitos armados, violência e violação generalizada dos direitos humanos. Isso aí ampara uma criança. Vocês vão fazer a atividade, tá bom? E vocês vão ver que o Brasil é um exemplo de país com um grande número de imigrantes, tanto no passado como no presente, ok? Depois eu quero que vocês observem as palavras que estão associadas a esses termos, tá? Para que vocês não escrevam de forma errada. E aí a nossa aula vai até a página 51, quando eu falei, onde vocês vão conhecer um pouco da nadadora refugiada que salvou vidas, a Isru Mardini, durante a competição de natação do Campeonato Mundial de 2017, na Hungria. Ela era uma menina que levava uma vida normal com os pais e sua irmã Sara, e as duas eram nadadoras e elas treinavam todos os dias com seu pai. E assim, a Síria, que é onde ela morava, continuava em guerra. Um dia foi lançada uma bomba dentro da piscina onde ela estava. E aí vocês vão ler com calma a história dela, bem direitinho, para responder a atividade. Ok? Então, nossa aula de história fica por aqui hoje. Até a próxima.